Já estamos ao vivo. Eu falo toda vez, o Guto já compartilhou comigo, faz de conta que a gente não tinha se falado antes. Nayara, Guto, muito bem-vindo, é uma alegria, vocês sabem disso. A culpa é do Ilcinho. Sem dúvida. Sempre. Ele que O falou. Ilcinho faz grandes conexões, graças a Deus. Parece, eu falei para ele que está parecendo filho do Orson, né? Padrão. Gente, é uma alegria, de verdade, ter vocês com a gente. No meio do feriado, que ninguém sabe se é 9 de julho, se é 25. Pois é. Nós estamos na dúvida ainda que dia que é hoje. Amanhã vai ser um problema trabalhar. Mas é uma alegria muito grande. A Nayara, desde quando a gente convidou, entrou, perguntou, o Guto. Gente, a gente não se conhece pessoalmente. Pois é. A gente criou um vínculo de amizade, por incrível que pareça. Que a pandemia tem feito coisa boa. Esse é um exemplo que a gente pode falar que foi uma coisa boa. A gente acabou se vinculando ao Guto, a Nayara, pela internet, e nós temos muito a agradecer. Então, a gente se encontra em breve, né? Tão breve quando acabar a pandemia, a gente vai se conhecer pessoalmente, se Deus quiser. Com certeza. Festa um pouquinho, né? Então, gente, muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho, de vocês terem topado participar. Semana que vem nós vamos ter o Paulinho e a Rita. Eu falei isso para o Guto. Graças a Deus essa ideia surgiu, claro que nunca é do nada, mas surgiu a ideia da gente fazer esse encontro com as pessoas de Jesus. Muitos amigos toparam e é uma alegria. A gente tem tido com esse projeto, com as pessoas participando. Nós estamos em 60 pessoas, uma segunda-feira à noite, um horário que não é programado. Então, aproveitem, é uma alegria mesmo para a gente, é uma satisfação muito grande vocês estarem com Amigos do Bem numa noite fazendo uma parábola, tá bom? A gente agradece também a oportunidade. A gente se sente muito honrado pela confiança, pelo convite, de estar podendo participar aqui, fazendo essas grandes conexões. São conexões muito felizes que o Ilcinho tem nos dado a graça de participar. E com certeza amizades. Não muito a bola dele, não, né, Alexandre? Não, depois eu conto. No final eu conto. Depois eu conto a história do Ilcinho, para não ficar muito empolgado. Não, mas eu gosto porque o Ilcinho não deixa a gente estagnar. Ele é um amigo que sempre está puxando a gente. Colocando desafios na nossa frente e fazendo a gente acreditar que a gente é capaz. Então, são amigos assim que a gente precisa, né? Que não passam a mão na nossa cabeça, que nos desafiam e nos impulsionam para frente e para o caminho do bem sempre, né? Não era mais do que isso, né? Eu acho que eu falei isso para o Guto, e quando você no particular para a gente conversar e tal, a ideia e o Guto, da gente participar do Redenção, eles estavam perguntando, como é que funciona, como é que deu certo, Amigos do Bem? Pois é. É isso para o Guto na quinta-feira? Não sei. A gente tem feito isso que nós estamos fazendo aqui. Falar a verdade do que a gente acredita, do que a gente entende, né? Muito longe, talvez, da verdade absoluta, mas a ideia é essa, é a gente conversar com pessoas que a gente acredita, que estejam fazendo trabalhos, pensando em divulgar a doutrina, pensando em fazer o bem, e aí eu acho que as pessoas estão se identificando justamente com isso. Então, é essa a ideia. Vai sendo criada uma rede, né? Uma rede que vai aos poucos sendo eficiente, traçando seus próprios caminhos, né? Eu acho que a gente, quem está interessado em fazer o bem, embora limitado, né, como é o Amigos do Bem, a ideia é essa, é a gente levar o que a gente
acredita que seja o melhor no momento. 30 minutinhos de parábola, não, nós não temos a pretensão de falar da parábola ou aprofundar. A ideia é justamente despertar o interesse. Vamos contribuir, né? Sim. É isso. Então, fiquem à vontade. Obrigada, Alexandre. Aproveitem, porque a gente tem tido uma resposta positiva dos amigos que têm participado. Aproveitem. Quem está assistindo com a gente, vocês estão vendo aí, ó, já tem... Sim, estamos vendo os comentários aqui. E vamos aproveitar. Para a gente, eu sempre digo que tudo isso é para a gente, né? O que os outros puderem aproveitar, ótimo, mas... Sem dúvida. Se a gente conseguir tirar algum tipo de proveito, nós já estamos num lucro absurdo, né? Fiquem à vontade, a página de vocês, a transmissão de vocês. No finalzinho a gente conversa de novo. Beleza? Combinado, Alexandre. Obrigada. Até já. Bom, gente, acho que a gente vai começar se apresentando. Então, eu sou o Guto Seixas, eu sou aluno da 47ª Escola de Aprendiz do Evangelho do Centro Espírita Redenção. Também faço parte de uma outra casa, sou colaborador da Casa Espírita Irmão Olívio. A Naya, né? Somos marido e mulher, com a graça de Deus. Nayara Damasceno Bittencourt, podem me chamar de Naya, quando a gente se cruzar, a gente conversando aqui, é Naya para todos nós somos irmãos. Também sou aluna da 47ª lá do Redenção, estamos no 2º ano da Escola de Aprendiz do Evangelho, e também colaboradora lá na Casa do Irmão Olívio. Como a gente falou, a nossa intenção é contribuir com vocês, então a gente trouxe aí, eu vou fazer a leitura da parábola para a gente começar? Sim. Eu acho que é importante da gente falar, antes de ler, a parábola ela trata de Jesus na casa de um fariseu. Os fariseus, eles eram grupos dentro dos judeus, né? Que tinham ali algumas divisões, mas assim, pessoas muito importantes daquela época e que seguiam a Torá. Então é importante a gente saber esse contexto, né? Que, como a gente sabe, os judeus, eles... Até hoje, né, eles têm esse receio com relação à história de Jesus e tal. Então, Jesus estava ali, dentro da casa de um fariseu importante, como é dito, né, no Evangelho. E aí a gente vai iniciar, então, a leitura da parábola, tá bom? Acho que, antes de iniciar a leitura, é bom a gente salientar que, assim, o Evangelho, ele traça um caminho para a gente. Ele mostra a importância de ensinamentos, ele nos dá a direção e embasamento para a gente seguir a nossa vida. Só que Jesus, com as parábolas, faz com que todo o ensinamento do Evangelho seja resumido de uma forma clara, objetiva, simplificada e profunda ao mesmo tempo. As parábolas ajudam a gente a interiorizar os ensinamentos do Evangelho de uma forma muito clara e aplicar no dia a dia, que de nada vale, né? O estudo ele tem grande importância, mas de nada vale a gente ficar só na teoria. Como a gente conversava hoje com grandes amigos, a prática que nos traz a evolução espiritual, que nos traz a compreensão real do que é a teoria. A teoria é como se fosse superficial e a parábola faz a gente interiorizar, nos dá força, confiança para colocar na prática, né? Nos aprofundar espiritualmente. Daí a importância, né, desse trabalho que o Amigos do Bem vem fazendo com as parábolas, né? Sem dúvida. Bom, eu vou ler, eu estou pegando aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ela está no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Ela é o item 5, tá bom? Mas dá para encontrar ela também no Lucas, capítulo 14, versículos de 8 a 11. Jesus entrou, num dia de sábado, na casa de um dos principais fariseus, para aí tomar sua refeição. E aqueles que lá estavam o observaram. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola, dizendo: quando fordes convidados para bodas, não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: daí vosso lugar a este, e que então estejas diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas, quando aquele que vos tiver convidado vier e vos diga: meu amigo, mas, quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que aquele
quando vos tiver convidado, vier vos diga, meu amigo, subi mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estão à mesa convosco. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Como a Naya falou, está lá em Lucas, no capítulo 14. Acho que talvez o primeiro e o principal ensinamento, né? Jesus, como a gente sabe, nosso governador planetário, ele poderia ter vindo em qualquer situação, em qualquer posição social. Então, acho que o primeiro ensinamento que ele nos traz é o de ter nascido humilde no local onde nasceu, em uma manjedoura. Então, esse mesmo ensinamento da parábola, ele já trouxe para a gente, e na minha concepção, ele tenha sido o primeiro ensinamento nos dado aqui, né? Quando caminhou aqui na Terra. O ensinamento da humildade. E trazendo aí para a nossa realidade, como que a gente enxerga isso? Quando a gente entra em um local, quando a gente entra no centro espírita, ou quando a gente entra em uma igreja, ou quando a gente entra em uma festa, né? A gente procura se sentar onde? A gente procura o lugar onde a gente vê aquele grupo de pessoas que a gente julga serem os mais importantes? Ou a gente tenta aí medir, realmente nos conhecer, como o Evangelho nos traz, né? E nos colocar realmente na posição que nos cabe. Essa talvez seja aí a principal lição que a gente vê logo de início nessa parábola. A lição realmente da nossa humildade, de saber reconhecer qual é o nosso lugar, né? Sim, acho que em tudo na vida, seja financeiramente, materialmente, fisicamente, espiritualmente, que é o principal, sempre teremos pessoas que estão acima de nós, abaixo de nós e no mesmo patamar que a gente. Só que a gente tem a mania, o hábito, a competitividade de sempre nos elevar. A gente nunca se analisa por baixo, a nossa referência nunca é para ser mais humilde. A gente sempre quer galgar níveis acima e muitas vezes sem o mérito para isso. Muitas vezes sem o esforço, sem o tempo necessário, sem a dedicação que aquela pessoa que está acima de nós fez para chegar até onde está. Então, a gente está sempre querendo colher os louros sem o tempo do sacrifício, né? E isso vem também, a gente consegue aplicar isso para tudo na nossa vida. Desde do ambiente corporativo, quando a gente está no ambiente de trabalho. Para quem é líder, está sendo um líder serviente? Está sendo um líder que é colaborativo com a equipe ou está só apontando o dedinho, né? Quando a gente está num ambiente de trabalho, a gente vai desenvolver alguma questão em grupo, como a gente se porta? A gente consegue se colocar um pouco de lado ou até ser a base para que um colega do grupo, que a gente sabe que de repente tem o talento, tem a virtude mais lapidada do que a nossa, para que aquele colega se destaque, para que aquele colega consiga oferecer melhores resultados para o grupo do que a gente conseguiria oferecer, ou a gente tenta teimar e para que a gente ganhe os holofotes, mesmo não entregando, de repente, tão bons resultados assim. Acho que faz parte da humildade, né? Você saber reconhecer quais são os seus talentos e também saber reconhecer no seu irmão quais são os talentos que ele tem, que são melhores que os seus. Todos nós temos, né? Talentos e virtudes e também temos os nossos vícios e os nossos defeitos. Num relacionamento, como a gente se comporta no relacionamento aqui num casamento? A gente consegue se colocar por escolha, um pouco ao lado, um pouco abaixo, no momento em que for necessário, para que o companheiro ou a companheira se destaque, para que ganhe os holofotes, para que a gente seja a base de fortalecimento, de ignição, para que esse companheiro se destaque e no momento necessário a gente retroceder para que o outro, por sua vez, se destaque. Então, eu acredito que tudo é uma questão de exercício, né? São momentos da vida, são questões que vão sendo apresentadas para a gente, e a gente tem que ir usando isso para se perceber as nossas virtudes, tentar lapidá-las e encontrar também os nossos defeitos. Ter coragem de se olhar no espelho, de se deparar com os nossos vícios, os nossos defeitos, e também usar de ferramentas para lapidá-los, porque todos nós temos. Ninguém vem pronto e ninguém vem totalmente defeituoso. Graças a Deus. Então, e ferramentas são apresentadas para a gente o tempo todo.
A gente precisa estar com os nossos corações abertos, os nossos olhos abertos e receptivos às pessoas que chegam para a nossa vida, porque as pessoas que vêm com as ferramentas, não conseguimos nos lapidar sozinhos, seja a pessoa nos mostrando o caminho, seja ela acompanhando a gente no caminho, ou seja ela nos mostrando e observando só a gente trilhar esse caminho, são as pessoas que vêm com essas ferramentas para nos lapidar, e às vezes a gente, na nossa prepotência, na nossa arrogância, no nosso orgulho, a gente deixa essas ferramentas caírem no meio dos caminhos, a gente vai esnobando essas ferramentas, e aí? Né? Será que a gente também, além de estar negando essas ferramentas, a gente não está negando receber, a gente também não está negando doar essas ferramentas nos ambientes em que a gente tem passado? Fica mais uma reflexão muito importante para a gente nesse momento. Quando a gente se coloca em uma posição humilde, como a gente acabou de falar aqui em inúmeras cenas, né, em inúmeros lugares da nossa vida, quando a gente se coloca de lado, quando a gente se coloca um pouco abaixo, a gente está fazendo isso com o motivo correto? A gente está realmente fazendo isso de coração? Ou a gente está se vitimizando para que a gente ainda assim utilize dessa humildade hipócrita, né? Não tem outra palavra para isso, para que a gente se sobressaia mesmo assim, para que sejamos vistos como humildes. Então, é uma reflexão muito importante para que a gente aplique no nosso dia. Mesmo quando a gente pratica essa humildade deixada nos ensinamentos do Cristo, nas bem-aventuranças, a gente está praticando isso realmente de coração? E tem mais uma, né? Mesmo que não seja de coração, entenda. E entenda quando eu digo, eu também aqui, para eu entender. Quando a gente fala a respeito de alguma coisa que a gente tem que modificar na nossa vida, mesmo que a gente comece fazendo pelos motivos não tão corretos, porque essa luta interna ela acontece dentro de nós, mesmo assim, a perseverança. Continue fazendo, até que em um momento você vai estar fazendo pelo motivo certo. Então, essa luta que a gente tem contra nós mesmos, ela talvez seja a maior batalha da nossa existência. É lutar contra nós mesmos. Por isso que nunca é bom a gente buscar inimigos em outras pessoas, em outras situações, em outras coisas. Nós nos bastamos para as lutas. Então, a luta interna talvez seja aí a maior de todas com relação à mudança, e eu assisti ontem o Alexandre comentando a respeito da transformação moral. Então, essa transformação moral, ela é uma luta interna a todo momento. E aí, como é que a gente está lidando com essa parte da humildade com relação a isso? Estamos conseguindo ser humildes realmente de coração? Trazer esse ensinamento de Jesus para a nossa vida? Ou a gente consegue ser humilde quando a gente não tem nenhum interesse, quando a gente não tem nada a ganhar com aquilo? Então, fica aí também, né, mais essa reflexão. Nós seres humanos, nos nossos instintos animalescos, a gente tem grandes tendências, né, tanto de hipocrisia quanto de mediocridade. São raras as coisas na nossa vida em que a gente realmente pode dizer que fez o nosso melhor, que se dedicou o máximo que podia, mas a gente, quase que na totalidade das vezes, a gente sempre quer o máximo de resultados, nem sempre se dedicando tanto assim. E isso em todos os âmbitos da vida, seja na nossa saúde, seja na nossa vida espiritual, seja no nosso relacionamento, no nosso trabalho. E isso faz com que a gente estabeleça referências muito altas para o que na realidade seria, né? Isso é verdade. Gente. Eu acho que, desculpa te cortar, eu acho que no fim das contas, o que verdadeiramente importa é o que a gente sempre repete, né? Que Deus está vendo. Às vezes a gente estabelece algumas coisas na nossa vida para que a gente ganhe os holofotes, mas fala assim, eu não vou me rebaixar, eu tenho que aparecer, porque senão eu não vou ser promovido, porque meu marido não vai me reconhecer, porque a minha família não vai me perceber, mas a base é importante. Quando a gente fala de se recuar ou de se colocar ao lado, também tem funções que não estão na frente das câmeras, que não estão sobre os elogios, tem funções que muitas vezes as mais importantes, que estruturam a vida, estruturam a função, o projeto, a ação de quem está ali aparecendo.
E essa é a fundação. A fundação, quanto mais forte mais pode se elevar. Se a fundação for fraca, infelizmente o projeto não vai ser muito bem alcançado, né? Não vai ser muito bem estimado, desenvolvido. Então, a gente tem que também se atentar ao fato de que Deus está vendo. De que a gente realmente acredita na máxima de que o efeito vai vir, a lei da ação divina, a lei da ação e reação realmente funciona, a gente acredita nisso? Ou a gente está tentando fazer a coisa acontecer na marra, com as nossas próprias mãos? A gente está acreditando em Deus, a gente está tendo a fé de que realmente a providência divina está agindo, né? Quando a gente tenta na marra aparecer, ganhar, se sobressair. A gente tem aí, eu vou trazer de volta aqui para a realidade que a gente vive hoje. A gente tem aí inúmeros trabalhadores de casas espíritas participando aqui com a gente. Nós participamos de uma casa espírita mais ativamente e somos alunos lá do Redenção, óbvio. Mas a gente tem aí a pessoa que faz a palestra, né, o orador, nós temos os passistas, mas nós temos também as pessoas que cuidam da limpeza. Algumas vezes elas são as mesmas pessoas e outras vezes não. Outras vezes a gente tem uma pessoa que simplesmente ela tem ali aquele talento com ela e ela faz a limpeza do ambiente, ela faz a limpeza do banheiro. E quando eu comecei, eu também fazia essa parte porque eu acho importante. E aí, quando a gente está fazendo a limpeza do banheiro, se colocando nessa posição, em teoria, mais humilde, a gente faz de coração, sem se preocupar, a gente consegue entender que não importa qual seja o trabalho na casa espírita, todos eles são igualmente importantes no resultado. Para receber bem o assistido, para conseguir fazer todos os trabalhos da melhor forma possível, desde a pessoa que fez a limpeza do banheiro até a pessoa que está lá na frente fazendo a preleção, todos eles têm a mesma importância no trabalho. A gente consegue enxergar isso hoje. Infelizmente, o que a gente vê nas casas espíritas em algumas, tá? Não estou generalizando. Não só casas espíritas, né? Todos os ambientes. Isso. Todos os ambientes onde tem seres humanos. Casa espírita trazendo pra gente, né? Mas nossa vivência. Em todos os lugares onde a gente tem aí um ser humano, né? Infelizmente, a gente acaba podendo passar por tudo isso, né? E é uma boa reflexão para a gente entender que a gente tem que interiorizar o ensinamento para a gente conseguir externalizar isso, colocar isso para fora nos ambientes que a gente vive, todos eles, sem distinção nenhuma. Sim, eu acho que você falando agora me veio uma frase que há algum tempo já a gente ouviu essa frase. No começo foi difícil de entender, de interiorizar, de abstrair tudo que ela tinha para dizer, mas aos poucos a gente veio implementando no nosso dia a dia, principalmente no nosso relacionamento, e por consequência na nossa família, nas nossas relações de amizade, e por último no nosso ambiente de trabalho, que assim, para mim particularmente foi o ambiente que eu mais tive dificuldade de aplicar, mas a máxima de que ninguém te deve nada. E isso, a partir do momento que isso virou um mantra para mim, que eu me deparo com relações e situações em que a gente automaticamente, instintivamente, espera um retorno, espera um elogio, espera um reconhecimento, uma prontidão em ajudar, vira um mantra na minha cabeça: ninguém te deve nada, ninguém te deve nada. Faz o seu, faz o melhor que você pode e ninguém te deve nada. Isso fez com que as minhas relações ficassem muito mais leves, com que eu abraçasse muito mais responsabilidades para mim, que no fim das contas, a minha evolução, meu resultado, meu comprometimento é meu. Tudo que acontece na minha vida, sendo consequência de agora, de vidas passadas, de coisas que eu lembro ou não, de coisas que eu sei que eu fiz ou não, são consequências minhas. É a minha história, é a minha evolução, são coisas que eu tenho que aprender. E a partir do momento que eu enfiei isso na minha cabeça, de ninguém me deve nada, eu comecei a abraçar mais as responsabilidades de todas as coisas que davam certo, no sentido de, eu tô merecendo isso que tá acontecendo comigo, assim como as que não deram certo. Eu também mereço isso, então como eu vou passar por esse momento da maneira mais resignada, mais eficiente possível, né? Ninguém te deve nada, é mágico, gente, implementem. Tem um complemento, né, que a gente deixou aí para cada um falar uma parte, tem um complemento do ninguém te deve nada. Se você agir como se ninguém te devesse nada e como se você devesse tudo para todo mundo, a gente conseguiria fazer do mundo um lugar melhor. Se todas as pessoas conseguissem interiorizar, imagina, fecha o olho, imagina um mundo
em que as pessoas agissem como se devessem tudo para todo mundo, fizessem de coração realmente algo e, ao mesmo tempo, não esperassem nada em troca, como se ninguém devesse nada para você. Eu acho que esse complemento de realmente agir de coração, sem pedir nada em troca, sem esperar nada em troca, e ainda assim fazendo o seu melhor para todas as pessoas, esse complemento, ele realmente faria aí com que essa transição passasse e a gente entrasse no mundo de regeneração. Acredito que seja talvez aí essa junção de ensinamentos que vá trazer para a gente aí realmente a mudança no mundo que a gente tanto quer ver. Acho que a gente nem precisa tentar fazer com que isso seja um pensamento tão utópico, né? A gente pode começar aqui, no nosso relacionamento, na nossa casa, na nossa família. Tenta interiorizar aos poucos, tudo é um exercício, tudo para que a gente atinja excelência é uma coisa que a gente tem que fazer repetidas vezes. Então, vai aos poucos. Algumas vezes você vai lembrar do ninguém te deve nada, depois que já aconteceu tudo de ruim que tinha que acontecer. E na próxima vez você vai lembrar durante, e na outra você vai lembrar antes, vai conseguir se centrar, sem cobrar. E eu acho que o principal resultado de tudo isso vai diminuir a nossa vitimização e vai fazer com que a gente seja mais serviente, com que a gente tenha mais força para ser útil no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na sociedade, no centro, para os nossos amigos. Afinal de contas, para que a gente está aqui se não for para servir? Para servir as pessoas que estão ao nosso redor, para servir o Cristo, para servir. É para isso que a gente veio, né? Sim. Você vai... Então gravem. Ninguém te deve nada e eu devo tudo para todo mundo. Eu acho que para finalizar isso, a gente usou um livro de base que a gente ganhou de uma grandíssima amiga nossa, a Diana, lá do Centro de Redenção. Você viu que ela já pegou para ela, né? A gente ganhou. Mentira, foi emprestado. O universo maravilhoso das parábolas. E eu não posso deixar de ler um finzinho, um parágrafo do trecho do... Peraí, deixa eu pegar aqui que eu fechei a página. 32. Aqui. O segundo parágrafo de um texto do Carlos Torres Pastorino. O segundo parágrafo diz assim: difícil, mas necessário ser assim. Não nos julguemos merecedores de graças especiais, de favores da espiritualidade e dos encarnados, por mais que tenhamos feito ou realizado. E aí, logo em seguida, vou emendar com uma frase de Lucas, que está no capítulo 17, versículo 10. Somos sempre servos inúteis, que fizemos apenas o que deveríamos fazer. Então, eu acho que sintetiza bem nessa frase, de fazer o melhor que a gente puder sempre, sem cobrar os louros, sem cobrar o reconhecimento. Gente, antes de encerrar, esse já é o nosso final, eu vou pedir para o Alexandre, se ele puder compartilhar uma imagem com vocês. Eu não sei se ele vai conseguir aí agora ou não, que a gente mandou correndo. É um projeto em que a gente está participando. A gente tem aí pessoas de total confiança. O nome do projeto é Rango para Geral. Nessa imagem que eu mandei para o Alexandre, tem o contato do WhatsApp das pessoas ali embaixo. O que esse projeto está fazendo? A gente está aceitando doação de tudo que vocês imaginarem. Então, a gente aceita o alimento, a gente aceita os braços, a força de trabalho, e a gente aceita também as doações em dinheiro, se alguém tiver o coração tocado para realizar isso. Tudo isso está se transformando realmente em alimentos para o próximo, em trabalhos, em projetos realizados já agora na quarentena. Esse projeto está realmente precisando de auxílio, a gente está conseguindo aí fazer coisas que a gente nunca imaginou. Todos os dias são coisas novas, então a gente não podia deixar de divulgar aqui, agradecer a Rafaela, lá do Bicho Grilo, a Diana e a Jéssica, né? E a Jéssica também. E a gente vai compartilhar a imagem aí, se a gente conseguir, e eu vou pedir para vocês... Vou tentar. Se por um acaso vocês não conseguirem compartilhar, contribuir... senão depois a gente põe no grupo, fica tranquilo. Se vocês não conseguirem contribuir com nada, por favor, compartilhe a imagem. Já está fazendo muito para a gente, tá? Rezando principalmente por essas famílias, e muitos pais de famílias que estão perdendo seus empregos, muitas pessoas acamadas que estão ficando sem respaldo nenhum. Quem tiver para doar, roupa de frio, agora o friozão tá aí, agasalho, cobertor. Apareceu meia. Aí? Não, pra gente não. Peraí. E já fica uma dica também. Quer que eu tento por aqui? Pode. Quer que eu te mando aí? Peraí que eu vou te mandar. Pode. Coloca que aí você já está me xingando lá que eu estou atrasado.
Ela namora o Flávio. Mais paciência do que namorar o Flávio, gente. Tá aparecendo aí? Agora vai, ó. Aqui, ó. Aí. Apareceu? Legal. Então, gente, essa é a arte, tá? Eu vou pedir para o Alexandre depois disponibilizar para vocês. Eu mandei lá no WhatsApp dele. Eu agradeço demais quem puder auxiliar a gente de qualquer forma que vocês conseguirem, tá bom? Alexandre, a gente agradece muitíssimo a oportunidade de estar aqui. Foi um desafio muito feliz que caiu no nosso colo. Agradeço muito, sempre que precisar. Estamos aqui, estamos disponíveis sempre para você. Pode contar com a gente. Responsabilidade do Wilson, quem criou o programa. Gente, muito obrigado. Eu espero sinceramente que vocês tenham conseguido aí tirar uma frasezinha do que a gente trouxe aqui para conseguir aplicar na vida de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Guto, Nayara, bom, vocês viram aí, nós tivemos 150, 160 amigos participando. Ótimo. Vou agradecer de novo, em nome do Amigos do Bem, não sei nem se eu tenho esse direito, mas eu brinco, toda vez a gente fala isso e parece que, de verdade, parece bordão, e não é. A gente tem dado tantos amigos em relação à doutrina, e mesmo sem a gente ainda ter tido a oportunidade de estar próximo, o carinho que eu tenho por vocês é muito grande. A Nayara teve um cuidado tão grande com perguntas, e você mais ainda, Guto, desde quando convidou a gente para participar lá no Redenção. Aliás, é uma boa. No domingo, lá no Facebook do Centro de Redenção, às 7 horas da noite, nós teremos a Ana Lúcia, a esposa do Alexandre, que vai participar com a gente. Muito bem. E vou adiantar, emenda, às 6 horas, nós vamos ter o Wagner Moura, do Fraternidade. Nossa, que maravilha. Vamos acabar um pouquinho antes, para dar tempo da gente começar às 7 com o Redenção, vai estar na Lúcia junto com vocês. Então, tem muita coisa boa acontecendo, gente. Vamos parar de reclamar, tem muita coisa. Olha aí. A gente vai ter um ótimo domingo, então. São bons frutos que estão vindo dessa quarentena, né, Alexandre? Excelente frutos. A gente tem muita coisa ruim, muita coisa difícil, mas tem muita coisa. Muita coisa. Tem mais coisa boa do que coisa ruim. Sem dúvida, sem dúvida. O que tem de bom, e vamos divulgar o que tem de bom. O ruim, deixa que a televisão... A mídia se encarrega disso. Os caras já fazem mais do que o que é necessário. Gente, isso. Guto, Nayara, obrigado de coração. Obrigada. Já posso te chamar de meu amigo, né, Alexandre? Com certeza. E a hora que acabar essa quarentena, se prepare. Eu posso falar para todo mundo que eu sou seu amigo agora. Menos pro Wilson. Você viu que ele tem ciúme do Manu e tal, eu fico um pouco de receio. Mas do restante pode. Gente, obrigado, de verdade. Nós que agradecemos. Para quem está com a gente ao vivo, nós vamos acabar aqui, nós vamos lá pro Centro Novo da Isa, Inácio. Nós vamos fazer a transmissão. Você vai compartilhar aqui no Amigos do Bem, né? Compartilha o link. Eu vou assistir. A gente vai junto. É um tema difícil, ela pediu, eu já falei para ela que, nossa, mas de novo. Mas tomara que a gente chegue no coração das pessoas. Gente, obrigado. Nós que agradecemos, Alexandre. Até logo. Grande abraço, até mais, até a próxima. Tchau. Beijo no coração de vocês. Até mais.